Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, amigos. Estamos aqui de novo no nosso encontro mensal de primeiro sábado de cada mês, quando Rafael me cede uma vaguinha na página dele de pregações espíritas. Começando a preparação para a nossa prece, eu vou ler do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Jesus cura 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre a Samaria e a Galiléia. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ele, logo que os viu, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Perguntou, pois, Jesus: Não foram limpos os 10? E os 9, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, espíritos, amigos, benfeitores, estamos aqui mais uma vez, Senhor, reunidos em Teu nome, graças a Deus, para refletirmos sobre o Teu Evangelho, sobre as virtudes, Senhor, que Tu nos ensinaste. Assim, pedimos que possamos assimilar tudo que for lido, lembrado nesta noite, tão importante para todos nós, pois estaremos, na verdade, em função de uma data comemorativa e que muito nos toca o coração, e pela qual também agradecemos. Enfim, Senhor, pedimos a Tua proteção, o Teu amparo, e que tudo corra conforme a Tua vontade. Assim seja. Meus irmãos, existe um outro episódio, já do Evangelho de Lucas, aliás, do Evangelho de João, que eu vou ler também, porque existe uma correlação entre esses dois. O que foi lido da cura dos 10 leprosos e o que vai ser lido, do qual alguns trechos vão ser lidos, né? Que é Jesus ressuscita Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, porém, ao ouvir isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia, porque ele estava na Pérea, no seu ministério Pereu, e a Pérea era
pertencente a Herodes Antipas. Depois disso, disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe eles: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? E a Jesus então dá uma resposta e tal, e mais adiante fala assim: e tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ficará bom. Mas Jesus falara da sua morte. Eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa folgo de que eu lá não estivesse, para que creiais, mas vamos ter com ele. E aí Jesus vai, ainda ficou 2 dias lá, e chega a Betânia, na Judéia, porque a Pérea, se a gente olhar o mapa, a Galileia está mais no norte, depois vem a Samaria, depois vem a Judéia e a leste a Pérea. E muitos dos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolar acerca de seu irmão. Marta, pois, ao saber que Jesus chegara, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta: sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E aí ela foi avisar a Maria, e Maria, tendo, pois, chegado ao lugar onde Jesus estava e vendo, lançou-se-lhe aos pés e falou as mesmas palavras que Marta havia falado para Jesus: Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e choravam também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se. E perguntou: onde pusestes? Responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Disseram então os judeus: vede como o amava. Mas alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Jesus, pois, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro. Era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. E Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Meus irmãos, por que eu li esses 2 episódios? Episódio importante, os 2, mas esse de Lázaro, porque ele contém inúmeras lições, lição de solidariedade, de amor, de sentimento, de compartilhamento e
hoje nós estamos aqui lembrando uma virtude que, na verdade, é muito importante para nós e que Jesus não só ensinou com palavras, que já seria o suficiente, né, pelas palavras de Jesus. Porque no episódio dos 10 leprosos, por que eu li os dois, né? No episódio dos 10 leprosos, ele questiona a ausência de gratidão dos 9 que não voltaram para agradecer. E apenas um, e era estrangeiro, né, era samaritano, apenas um voltou para agradecer. Então a gente percebe que os judeus limpos da lepra, né, foram cumprir com o que era determinado pela lei, porque aqueles leprosos que eram afastados, né, da família, viviam no vale dos leprosos, né, eles, para se sentirem e para se reintegrarem à sociedade e à família, eles tinham que ser oficialmente, né, declarados pelo sacerdote. Era o sacerdote que declarava, está limpo ou não está. Né? Então, eles foram cumprir o que já era comum. Eles pensaram na reintegração, né? À família, à sociedade, talvez ao seu trabalho, né? O que era comum. Nós talvez também fizéssemos a mesma coisa, né? É o que a maioria faz. Mas um, e que era samaritano, não pensou em mais nada, colocando em primeiro lugar a gratidão a Jesus. E esse ouviu de Jesus, né? Tua fé te salvou, vai-te em paz. Então a gente vê que os outros, os 9, foram limpos da lepra, mas este foi salvo, porque este voltou para Jesus, né? Os outros voltaram para a sociedade e este veio para Jesus. E por que a gente está abordando, né, esse assunto? Porque hoje nós vamos refletir sobre esta virtude, a gratidão. Por que eu escolhi esse tema? Porque essa virtude nos foi ensinado, a mim, a minha família, aos amigos, às pessoas que frequentavam e trabalhavam na escola Jesus Cristo, sob a direção do nosso Rubinho, conviveram com ele, presenciando a aplicação dessa virtude. Não só nas palavras, nas conversas que ele tinha conosco, nas aulas que ele dava, nas pregações que ele fazia, no atendimento fraterno que ele fazia. A gratidão estava em sua voz, a gratidão estava em seu coração, a gratidão estava em seus atos. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão a Maria Santíssima. E muitas vezes, quando ele presenteava alguma pessoa com um livro, ele sempre agradecia àquela pessoa. Na verdade, nós que tínhamos que agradecer a ele, mas ele sempre, na dedicatória que fazia, nos livros que ele dava de presente, porque ele presenteava muito com livros, ele agradecia a amizade, a colaboração no trabalho, ele sempre tinha alguma coisa a agradecer a cada um de nós. Agradecia muito a escola Jesus Cristo, agradecia ao professor Clóvis Tavares, ele sempre estava agradecendo. Então, ele foi um exemplo
de desenvolvimento dessa virtude. E amanhã, dia 5 de março, seria o aniversário dele. Então, por isso, eu trouxe essa homenagem, um pouco indireta, né, mas lembrando dele, a nossa saudade permanece, e assim como a saudade de centenas de pessoas, né, centenas de pessoas. Eu não me canso de ouvir, que saudade do seu Rubinho, como ele acolhia a gente, como as palavras dele faziam bem, reavivavam, dava trabalho às pessoas, curou muitas pessoas depois de observar com aquele olhar dele, com aquela mediunidade intuitiva. Ele sabia direitinho que remédio espiritual oferecer à pessoa através do trabalho, que tipo de trabalho ele oferecia, e as pessoas ficavam curadas das suas tristezas, das suas obsessões, das auto-obsessões, dos seus desânimos. Curava as pessoas assim, através do trabalho. Então, nós temos muito que agradecer a presença de Rubinho em nossa vida durante 31 anos em que foi diretor doutrinário na Escola Jesus Cristo, após a desencarnação do professor Clóvis Tavares em 1984, e ele foi até 2015, quando desencarnou. Então, nós vamos refletir sobre essa virtude através da letra de um hino de João Cabete, letra e música, né? Mas aqui, no caso, é a letra, que era o seu preferido. Olhem só como a gratidão estava nele, né? O hino preferido, que ele mais gostava de ouvir, principalmente Dona Alcídia Pérez, tocando no órgão, né? O hino mais, assim, que mais o tocava era Gratidão, de João Cabete. E o que foi feito na escola em 25 de julho de 2016, que foi o primeiro aniversário da desencarnação de Rubinho? Foi distribuída uma mensagem com a letra deste hino, em homenagem a ele. Então, nós vamos repetir, né, essa via de gratidão através deste hino de João Cabete, que é realmente um hino altamente evangélico, espírita, uma letra profunda, uma música linda, a maioria conhece, né? Que é gratidão a Deus. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida amarga ilusão, olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz clamando amor, olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Então, é um poema de apenas uma estrofe, mas que nós podemos perceber nitidamente aqui 3 partes desse poema. Os primeiros 8 versos, depois os outros 6 e depois os outros 4. Então, vamos por partes aqui, né? Assimilando as verdades expostas aqui por Cabete e que eram muito vivenciadas por Rubinho. Então, ele fala: quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura.
Quem, meus irmãos, nesse plano de provas e expiações, não teve seus sonhos em alguma época da vida, ou tem agora seus sonhos de ventura, de felicidade, de alegria, cobertos pela sombra da tristeza? Ninguém. Porque a felicidade não é deste mundo. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por quê que ele falou assim de maneira tão generalizada? Pela situação que nós vivenciamos ao reencarnarmos num planeta, num plano, num mundo de provas e expiações. Somos espíritos devedores, somos espíritos rebeldes, somos espíritos que nos sentimos infelizes, mesmo quando temos alguns momentos, dias, meses, anos de ventura, de felicidade, mas sempre aparece aquela oportunidade de alerta, porque o mundo não é completamente, né, como diz André Luiz, este mundo não é uma colônia de férias. Então, não predomina a felicidade. Nós temos momentos felizes, mas por estarmos ainda num mundo de provas e expiações, nós, em muitos momentos, nós temos uma tristeza. Essa tristeza pode ser causada por várias situações e choramos quando vivenciamos, né, esses momentos tristes. Por isso Cabete fala aqui, quando você quiser chorar diante da taça de amargura. Quem é que nos oferece essa taça de amargura, de tristeza, para bebermos? Nós é que já preparamos essa taça de amargura, reencarnamos, na maioria das vezes, sabendo que teremos na nossa mesa espiritual, reencarnatória, essa taça, né? E temos que sorvê-la. Nós temos que sorver essa amargura para aprendendo o gosto do conteúdo dessa taça, a gente não queira mais cometer os mesmos erros, as mesmas falhas, omissões, pecados, né? Para não termos mais essa taça diante de nós. Então, às vezes choramos. É justo, é natural, né? Nós choramos diante da taça de amargura. Quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração. Há vários tipos de dor, né? Dores físicas, dores morais, dores espirituais, umas mais leves, duram menos tempo, outras mais pesadas, que nos marcam a vida inteira, muitas vezes marcam o nosso corpo físico. Às vezes não marca o corpo físico, mas marca o nosso coração. Então as dores são dos mais variados tipos. Só que é bom lembrar que as dores atingem a todos neste plano que nós vivenciamos. Diz o professor Clóvis, escreve o professor Clóvis Tavares, no seu livro De Jesus para os que Sofrem, no prefácio do livro, que é um livro maravilhoso, né? E que ele fala assim: todos, creio, sentimos quantas amarguras, olha só, o mesmo termo de Cabete, né? Sentimos quantas amarguras, ansiedades, incompreensões envolvem nosso pobre mundo. Dores que passam e dores que parecem não passar. Mágoas de um dia, pequenas arranhaduras em nossa sensibilidade,
e aflições que crucificam corpo e alma, tanta vez uma vida inteira. Angústias tão somente pessoais, ao lado de provações que se irradiam, atingindo áreas mais e mais amplas, famílias, grupos, comunidades, o mundo. Dores físicas, inquietações de espírito, desassossegos, separações, orfandades, torturas de fome ou de solidão, desânimos, carências afetivas, fracassos, cárceres sombrios, campos de batalha, tragédias de hospícios e hospitais, holocaustos cruéis, dores fulgurantes e dores terebrantes, dores e mais dores, em provas e expiações que esmagam o coração humano. Criancinhas, jovens e velhos, homens e mulheres, bastardos da penúria ambulante e grãos senhores da dominação efêmera, nas palafitas misérrimas ou nas mansões suntuosas, a dor a todos visita, ou alucina, ou tritura, ou derrota. Então, é uma descrição, né, da situação dos nossos sofrimentos, e aí ele fala que foi pensando nisso tudo que ele resolveu, né, fazer esse livro, que é lindíssimo, né? Quem não conhece, procure conhecer, porque é um livro que nos conforta, nos consola, através do esclarecimento dos motivos das nossas dores e nos traz assim esperança, porque nos leva a conhecer exemplos de pessoas, às vezes pessoas comuns, às vezes pessoas famosas que ele cita aqui, e que devemos observar, né, essas pessoas, os atos, as decisões. Então, quando Kardec fala, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, e quando a esperança é morta e a vida amarga ilusão. Isso é um perigo. Se nós não temos o Evangelho de Jesus dentro de nós, nós espíritos que sabemos os motivos das dores, porque às vezes nós sabemos de uma forma vaga. Eu estou na Terra, é um mundo de provas e expiações, então é justo que eu sofra, que eu passe por certas situações. Mas, às vezes, nós temos, que a espiritualidade nos mostra, nós temos claros quadros de encarnações passadas que mostram o que nós fizemos, quem nós fomos, né? Quem famoso, quem fulano de tal não, que tipo de pessoa nós fomos para justificar o que nós estamos passando agora. E aquela revelação que vem da espiritualidade, não ao nosso bel prazer, né? Vem quando necessário, aquilo vai, ao esclarecer o motivo, vai nos confortando, vai nos acalmando, vai nos aproximando do conhecimento da misericórdia divina, da justiça divina. E aí vamos abrandando a nossa rebeldia, a nossa tristeza e a nossa ilusão de vida. Porque quando a vida se transforma numa ilusão, nós estamos correndo um seríssimo perigo, porque nós desistimos da vida. E aí nós nos tornamos suicidas, porque existe o suicídio direto e o suicídio indireto. Quando nós matamos o nosso corpo diretamente, né? Nos jogamos no rio, no mar, damos um tiro, tomamos veneno, enfim. Quando nós realmente nos suicidamos e matamos o nosso corpo, desiludidos da vida, a vida é uma ilusão, amarga ilusão, esse é um tipo de suicídio, mas não é o único.
Porque existe o suicídio indireto, que é aquele da desistência de viver. A pessoa desiste de trabalhar, a pessoa desiste de conviver, a pessoa desiste de se alimentar. E aí vai morrendo aos poucos, porque vai adquirindo doenças, vai se sintonizando com aquelas companhias indevidas que nos querem causar o mal, que aí nós abrimos as portas para que o mal penetre na nossa mente, no nosso coração, e nessa situação a gente está encarnado, mas está morto. E às vezes morremos mesmo, desencarnamos, porque a tristeza é tão profunda, o conceito de que a vida é uma ilusão, de que não vale a pena viver, é tão sério, tão perigoso, e a gente vai alimentando isso, que os espíritos que não nos querem bem vão fortalecendo essa ideia perigosíssima. Então, nós nos lembramos aqui daquele trecho da segunda carta de Paulo aos Coríntios, falando sobre as duas tristezas. É comum e é válido ficar triste diante de um fato triste, diante de uma doença, não nossa, mas às vezes de um familiar, diante de uma situação calamitosa, diante de muitas mortes, tragédias. É lógico que nós ficamos tristes, não vamos ficar alegres, né? E vamos esquecer. Vamos esquecer essa tristeza e vamos pular o carnaval. Não é assim. Nós ficamos tristes. Se temos sentimento realmente, nós compartilhamos. Nós compartilhamos, oramos, colaboramos, se pudermos, né, materialmente, né? Então, é válida a tristeza. Mas, olhem só o que Paulo escreve aos Coríntios e o que Emmanuel fala dessas duas tristezas. Paulo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, quer dizer, quando nós estamos compartilhando com as pessoas em geral, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Olha que coisa séria, muito grave. E Emmanuel, então, tem nesse livro maravilhoso, intitulado Coragem, psicografado por Chico Xavier, mas de autoria de vários espíritos, André Luiz, Emmanuel, Albino Teixeira, Bezerra de Menezes, né? Os 2 primeiros parágrafos, Emmanuel fala, sim, a tristeza construtiva. Então não é porque a pessoa tem momentos de tristeza que está errado. Não, existe a tristeza construtiva, que é aquela que Paulo fala, a tristeza segundo Deus. Aquela que nos impulsiona para a vida superior, encaminhando-nos para o trabalho da melhoria íntima perante a sede de ascensão espiritual. Eu quero crescer espiritualmente, eu quero fazer o bem, eu quero compartilhar, eu quero amenizar a tristeza do outro, que também é minha. Eu quero trabalhar para isso. Mas, continua Emmanuel, existe, porém, a outra, a tristeza destrutiva, que se traja de luto por dentro do coração, todos os dias, espalhando desânimo e pessimismo onde passa. É aquela pessoa que nos dá até uma oportunidade de pensar se nós vamos nos aproximar dela, se é que nós já estamos um pouco tristes, porque com certeza o que ela vai falar, o que ela vai demonstrar, vai aumentar a nossa tristeza, porque é uma pessoa
pessimista. Nós não podemos ser pessimistas, porque o pessimismo é falta de fé. Nós temos que ser otimistas, que às vezes não sempre, Deus está agindo e nós nem desconfiamos que Ele está agindo. Então, nós estamos vivenciando um problema, para nós é insolúvel. Meu Deus, como que eu vou resolver isso? Quando que isso vai ser resolvido? Eu não vejo solução. De repente, tudo se resolve, como por encanto. Não é encanto, é Deus agindo, apesar da nossa falta de fé, apesar da nossa tristeza destrutiva, que muitas vezes atrapalha a ação dos espíritos. Emmanuel fala que essa tristeza, esse desânimo, não é nesse texto, né? Mas funciona como uma janela fechada. O sol nasce, ele está batendo na janela, mas nós não abrimos. Nós não abrimos a janela, não abrimos a cortina. Como que esse sol vai entrar no nosso quarto? Então nós temos que abrir o coração para que a espiritualidade possa agir na nossa vida. E não ficar analisando apenas as coisas negativas, as coisas materiais do mundo, as pessoas que falam isso, que fazem aquilo. Antes de tudo, nós temos que pensar em Deus. Nós temos que confiar em Deus. E todos os espíritos benfeitores e em Jesus, Filho unigênito, enviado do Pai, para nos salvar através da revelação de que Deus é Pai. Essa revelação foi a revelação básica para a nossa salvação, para a nossa fé. Deus não é aquele tirano sentado num trono, anotando os nossos erros. Deus é Pai. Isso nos foi trazido por Jesus. A partir daí, tudo mudou. Tudo mudou na nossa vida. Porque Deus é Pai. E Pai de bondade, Pai de misericórdia, Pai de justiça. Então, confiemos nesse Pai. Confiemos em Jesus. Confiemos em Maria e em todos os espíritos que se dispõem a nos ajudar. Espíritos que nem precisavam, às vezes, estar na Terra, reencarnam por nós. Como Rafael citou semana passada, e todos nós lembramos disso sempre, né? Como a reencarnação de Alcione no livro Renúncia de Emmanuel. Não precisava mais vir aqui. Mas como ela, com certeza, muitos outros, renunciou aos páramos celestiais para a salvação do seu grupo espiritual, o seu grupo familiar, o seu amado, sua alma gêmea. Como ela, muitos, sabemos, por informação também espiritual, do trabalho que o Dr. Bezerra de Menezes faz em prol do nosso bem, rejeitando, vamos dizer assim, estar junto a Maria. Mas ficou aqui curando os enfermos, né? Está trabalhando em nosso benefício, por misericórdia. Então, não é só Dr. Bezerra, não é só Alcione, nós não sabemos quantos são. Em épocas como nós estamos vivendo agora, épocas em que as tragédias estão mais visíveis e mais frequentes, guerras, com certeza, espíritos estão reencarnando para nos ajudar. Isso é a absoluta certeza que a gente tem que ter. Não estamos sós. O professor Clóvis Tavares sempre falava que o desamparo não existe, não estamos desamparados. Então, o que nós temos que fazer? Ser gratos. Nós temos que desenvolver nas nossas preces, nós não podemos ficar limitados à parte da petição. Vamos parar um pouquinho de pedir tanto, porque também nós não sabemos pedir,
e agradecer. Dividir um pouquinho a nossa prece com a parte do agradecimento que nós estamos ignorando. A gratidão é uma virtude que vai nos aproximar mais dos benefícios, que nós vamos começar a sentir o clima mais ameno em direção a nós, quando nós atentarmos para o desenvolvimento da gratidão em nossa vida. E aí, Emmanuel, nesse texto, As Duas Tristezas, ele fala que nós precisamos ter, que aliás, nem é nesse texto, é no prefácio, ele mostra tudo que a gente pede e até justifica. Ele não acha ruim, não. Ele justifica. Então, é o dom da saúde, a bênção da paz, o apoio do afeto, a luz da compreensão, o privilégio da liberdade, a proteção da simpatia, o amparo da cultura, da inteligência, o socorro do trabalho. É justo, tudo isso, ele fala, pedir tudo isso. Entretanto, isso está no prefácio do livro, para que obtenhas saúde e paz, afeto, compreensão, liberdade, simpatia, cultura e trabalho, não prescindes de uma alavanca, da qual nem sempre te lembras nas petições à providência divina, a alavanca da coragem, a coragem de servir e de viver. Então, olhem aí a questão de nós nos mantermos vivos, não começarmos a entrar no caminho do suicídio indireto, culminando às vezes com o suicídio direto, né? Nós temos que ter a coragem de servir e a coragem de viver. E aí a gente se lembra, né, dos exemplos que nós admiramos, né? O Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier. Puxa, como que essas pessoas conseguiam trabalhar tanto, conseguiam ultrapassar os seus limites físicos, porque eram pessoas cujos corpos também adoeciam. Nós sabemos disso. Chico Xavier teve muitos problemas de saúde. Madre Teresa de Calcutá tinha problemas seríssimos de coração, dormia sentada, né? Mas eram pessoas que não eram pessimistas, pessoas que traziam alegria, esperança, fé. Por quê? Por que elas conseguiam, né, esquecer a sua tristeza, a sua dor física, moral? Porque são pessoas que não estão isentas do sofrimento, não. Por quê? Por causa de duas virtudes que nos encaminham para a gratidão e para a coragem de servir e de viver, e que está no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6, Cristo Consolador, numa mensagem do Espírito de Verdade. Abnegação e devotamento. Essa palavra abnegação tem um prefixo, né? Ab. Esse prefixo ab significa afastamento. Então, você ser uma pessoa abnegada, você é uma pessoa que você se afasta do seu centro de pensamento, de interesse. Você sai de si em benefício do outro e se devota. Então, essas duas virtudes, abnegação e devotamento, uma mensagem pequena, não vou ler todo, né? Mas quando somos abnegados e devotados ao outro, o Espírito de Verdade, numa mensagem Ave, 1863, fala assim: devotamento e abnegação, né? O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimento. Olha só.
não desfalece. O corpo mantém uma energia para servir, para se devotar ao outro, para cuidar do outro, seja moral ou fisicamente, materialmente. Então, o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. Essa é uma mensagem do espírito de verdade. Devotamento e abnegação. Renúncia. Renúncia ao egoísmo, ao interesse próprio, à vaidade, ao orgulho. Então, à proporção que nós vamos sendo abnegados e devotados, nós vamos adquirindo uma saúde espiritual. E essa saúde espiritual vai combatendo as nossas doenças, também físicas, que nos trazem cansaço, dor no corpo. Quanto menos nós trabalhamos, quanto mais tempo ficamos deitados, mais nosso corpo dói. Já percebemos isso, né? Tanto que aqueles doentes que precisam de um repouso longo, né, na cama, não conseguem se levantar, eles têm que passar por fisioterapia. O corpo precisa de movimento. Então, se nós deitamos o dia inteiro sem precisar, sem pensar no outro, sem trabalhar, quanto mais horas ficamos inertes, mais nos aproximamos das nossas doenças espirituais e materiais e vamos nos afastando das nossas virtudes. E aí a gratidão vai fugindo do nosso pensamento. Então, quando a vida se torna amarga ilusão, é um perigo. E aí vem a segunda parte. Olhe para trás. É o que o professor Clóvis coloca no prefácio, o de Jesus para os que sofrem. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Todos estamos habitando o mesmo planeta. É rico, é pobre, é feio, é bonito, é homem, é mulher, criança, velho. Todo mundo sofre. Olhe para trás e veja quanta dor. Súplicas de paz clamando amor. Está faltando amor. Está faltando. Olhos sempre em trevas. Trevas materiais e trevas espirituais. Que às vezes nós não enxergamos o sofrimento daqueles que estão próximos de nós. São o que Emmanuel desenvolve a parábola do bom samaritano no livro da Esperança, se não me engano, quando ele fala dos caídos no reduto doméstico. Às vezes nós socorremos os que estão fora da nossa casa, mas não vemos o sofrimento dos que estão dentro da nossa casa, na nossa família. Ignoramos que estão clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão. Esse pão também é material e é espiritual. Bocas que não falam e risos sem razão. Tudo isso, meus irmãos, todos esses versos, todas essas situações podem ser encaradas. A gente não sabe aqui, né, a intenção de Cabete quando escreveu esse poema, mas com certeza ele estava se referindo às duas realidades, a material e a espiritual, né? Então, é uma situação triste e que nós fazemos vista grossa, né? Na verdade, né? Deixe de chorar, volte a sorrir. Olha a hora da gratidão, a hora de nós analisarmos o quanto nós temos recebido. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece. Será que oramos sempre? E será que nas nossas orações repetimos mecanicamente alguma prece que aprendemos desde criança e não estamos pensando no que estamos falando? Ou será que dormimos antes de terminar a prece? Faça uma prece.
seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Meus irmãos, esse é o hino, né, que mostra a nossa necessidade da abnegação, do nosso devotamento, a coragem de servir, a coragem de viver, que é fundamental, de enfrentar nosso trabalho sem preguiça, de levantar, né? Nós sabemos que Jesus levantava quando o sol nascia, né? Então, os apóstolos trabalhavam muito, eram pescadores, trabalhavam, caminhavam. Às vezes a gente se lembra daqueles que nos antecederam, que não foram apóstolos, que não foram famosos, elementos da nossa família, né? Os mais velhos, de outras gerações. Se nós formos analisar como eles trabalharam, como eles trabalhavam, não havia essa facilidade, né, que nós temos da tecnologia, né, que ficamos sentados e nos comunicamos sem ir à casa do outro, sem ir, às vezes sem ir ao trabalho. Mas não precisamos ir. Não tinha essa facilidade de carro. As pessoas andavam a pé. Ou então ficavam horas esperando um bonde, né? Então, isso tudo é exemplo de vida das pessoas, dos nossos pais, avós, né? As mulheres antigas da família, que não tinham um ferro elétrico para passar a roupa, não tinham uma máquina de lavar roupa, nem de lavar louça, não tinha enceradeira, era escovão, né? Então, eu vivenciei muito desses quadros aí que eu estou citando na minha infância, na minha adolescência, meus pais, e cada um na família com certeza vivenciou isso, né? Esse sacrifício que as pessoas faziam na família, mas sem reclamar, era a vida que era assim. A vida era assim, fogão a lenha. Não era fogão a gás, você apertava um botãozinho. Era fogão a lenha, você tinha que rachar a lenha, colocar para dentro de casa, começar a soprar para poder o fogo surgir. Mas as pessoas reclamavam? Não. As pessoas não reclamavam. A vida era assim que tinha que ser feito. Então, hoje as pessoas estão numa pressa tão grande de terminar tudo mecanicamente, tecnologicamente, né, que se esquece da parte espiritual da vida, que se esquece do agradecimento. Como nós temos que agradecer a família que nós temos, porque se tem algum elemento mais carinhoso, outro menos carinhoso, um doente, outro são, tudo isso é motivo de agradecimento, porque tudo isso é oportunidade de crescimento, tudo isso é oportunidade de nosso resgate com aquele espírito. Então, todas as circunstâncias que a gente vive, principalmente na família, que é o primeiro lar, o lar é a primeira escola que a gente encontra na vida, quando reencarnamos. Todas essas situações que nós encontramos na família, nós temos que agradecer. É um filho difícil? É uma esposa, né, difícil? É um marido difícil? Enfim, é uma pessoa doente? Vamos aproveitar essa oportunidade. Que às vezes aquele espírito reencarna, a família já está até formada, né? 2 filhos, né, o casal, vivendo bem e tal. De repente, vem um filho que não foi programado. E aquele filho vem doentinho. E os outros não eram doentes. O que aquele espírito veio solicitar? Ele é fonte de quê? Ele é fonte
o desenvolvimento da abnegação e do devotamento, do combate ao egoísmo. Então, ele veio para ensinar, para proporcionar o desenvolvimento das nossas virtudes. Pensamos nisso? Não. Há mães que abandonam filhos doentes, pai que não suporta por orgulho, por vaidade, e que abandona o lar. Abandona o lar, né? Então nós temos que agradecer por tudo. Essa é a lição que Cabete nos dá nesse texto maravilhoso, mostrando que Deus sempre abençoa os filhos seus e que era uma coisa que Rubens Fernandes Carneiro, sempre nos ensinou com suas palavras, com seus gestos, com seus atos. Ele sempre agradecia na tribuna a Escola Jesus Cristo, agradecia ao professor Clóvis, a amizade entre eles, agradecia frequentemente a Kardec. Ele amava Kardec, logicamente continua amando, e agradecia a pouca colaboração que nós todos dávamos, porque era nada praticamente em função do que ele fazia, mas ele agradecia também. Então, isso é uma coisa que marca. Esse exemplo marca todos. Quando na desencarnação dele, no segundo aniversário da desencarnação, a escola publicou, né, um livro com algumas de suas pregações. E foram feitos 300 livros. Meus irmãos, num domingo, foram vendidos mais de 200. Em um domingo, foram vendidos mais de 200 livros, com algumas poucas pregações de Rubinho. Isso significa alguma coisa. Isso significa que ele nos ensinou muito, através do seu modo de ser, sua simplicidade, sua espontaneidade, sua franqueza, sua perseverança e sua coragem de servir e de viver. Então que ele receba essa homenagem simplíssima nossa, mas de coração, né? Através desse hino que ele amava tanto e que passou, né, esse sentimento para nós também, que onde estiver, continue velando por nós, porque nós continuamos precisando do seu exemplo, das suas intuições, das suas inspirações, porque ele era uma pessoa inspiradíssima pelo alto, ajudada, muito ajudada pelo alto. Que Jesus nos abençoe e que ele esteja em paz, esteja com Deus, esteja no trabalho, porque nunca negou a oportunidade de trabalhar, sempre assumiu até o fim da sua encarnação aqui na Terra. Nunca deixou de trabalhar, mesmo já idoso, adoentado, ia todos os dias, à tarde, sexta-feira, domingo, todos os dias, e ficava imaginando fundar mais um trabalho na escola, e ficávamos pensando no que fazer. Então, nunca se afastou do trabalho, de estar, né, com o seu pequeno rebanho. Então, que ele receba a nossa eterna gratidão por tudo que ele fez, e por tudo que ele foi, e por tudo que ele é. Vamos orar. Agradecemos, Jesus, a bênção desta hora, de podermos desenvolver um pouco da nossa gratidão ainda tão pequena, que não alcança o devido valor do que realmente deve ser o objeto da nossa gratidão, da pessoa de Rubens Fernandes Carneiro. Mas ele sabe das nossas incapacidades, ele sabe do pouco que podemos.
mas Ele também conhece os nossos corações. A nossa saudade permanece e rogando a Jesus que esteja sempre com Ele, que aumente a cada dia a sua luz, a sua capacidade de trabalho, a sua vontade de colaborar com os benefícios que o Evangelho de Jesus nos traz e que a doutrina nos esclarece. Assim seja.